Crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de algo que é muito importante para vocês começarem a pensar em desenho. Vamos aprender um pouco sobre o ponto e a linha na arte. Quando nós estudamos artes, a gente aprende um pouquinho sobre os elementos gráficos. Esses elementos são o ponto, a linha, a textura, a luz e a sombra, mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o ponto e a linha. Vocês já se perguntaram sobre o que é exatamente um ponto e o que é exatamente uma linha? Vamos lá então. Mas vamos lá, crianças, o que será que é um ponto dentro da arte? Às vezes vocês pegam lápis, caneta, canetinha e fazem pontos. Mas vocês já pararam para pensar que o ponto ele pode ser também um desenho? Nas artes visuais, o ponto ele é considerado o menor elemento gráfico de desenho na arte. O que significa dizer elemento gráfico? É aquela imagem que representa um símbolo, um desenho, uma figura, que não é exatamente uma palavra. Ele vai ser um elemento gráfico, tá? Então, o ponto na arte é o menor elemento gráfico que existe. E muitos artistas utilizaram do ponto para poder fazer as suas obras de arte. Muitas coisas são possíveis fazer só com os pontos. Vai depender da criatividade de vocês e de como vocês vão querer planejar os desenhos. Parecem desenhos difíceis esses que eu mostrei, mas tudo é uma questão de tempo e de paciência, de treino, tá? É importante você pegar sua canetinha, sua caneta e seu lápis e ficar tentando fazer desenho com pontinhos. Vamos lá conhecer alguns artistas que trabalharam só com esses pontos e também com algumas linhas. O primeiro é esse, se chama Seurat. Ele trabalhou muito nesse aspecto de pontos coloridos, ele utilizou cores e ele criou esse universo mostrando a iluminação das obras de arte dele. Uma outra imagem aqui dele, a Torre Eiffel, né? Vejam só, são só pontinhos que ele fez com pincel. Vocês também podem fazer isso. Vocês podem até fazer isso com cotonetes e fazer vários pontinhos pintando as obras de arte de vocês. Olha que lindo ficou essa paisagem, né? Ficou muito bonito. Essa daqui é uma obra muito famosa dele, de um jardim. Veja só quantos elementos e quantos personagens, todos feitos com pontinhos. Aqui outro. Outro artista é o Joan Miró. O Joan Miró ele não usou só pontos, mas pontos foi um dos elementos mais importantes que ele desenvolveu nas obras dele. Ele usava muitas cores primárias e secundárias também. Vamos dar uma olhadinha? Olha essa obra dele aqui. A gente pensa em ponto, às vezes pensa em ponto pequenininho, mas nem sempre o ponto é algo tão pequeno, tá? As bolas grandes, às vezes, que a gente desenha só com uma linha, fazendo um círculo, são pontos grandes. Então, os pontos eles podem ser pequenininhos, médios, grandes e grandões, né? Aqui outro exemplo. Ele usa pontos para fazer olhos, pontos para fazer esse sol vermelho. E aqui temos uma outra obra de arte dele. Olha essa, o quanto de pontos tem. Também de pontos, né? De uma forma mais técnica. Uma artista muito impressionante também é a Yayoi Kusama. Ela ainda está viva atualmente e ela trabalha muito com pontos de vários tamanhos. As bolinhas pequenas, as bolinhas grandes. E ela cria lugares imensos, cheios desses pontos. Vamos lá conhecer as obras dela. Olha ela no meio das obras. Até a roupa dela é de pontos. Aqui outra obra, com ela no meio. Ela criava lugares. As obras de arte dela eram lugares. Olha só esse legume de pontos. Agora vamos pensar um pouco nas linhas. Você sabia que a linha é uma sequência de pontos? E existem vários tipos de linhas que podem ser simples e podem ser complexas? Vamos lá aprender um pouco mais sobre isso.
Linha ela é uma sequência de pontos, né? Pontos bem pertinhos um do outro. Ou que ela também pode ser um ponto em movimento, em deslocamento, causando então essa linha. Vamos ver os tipos de linhas que existem. As linhas simples, vamos começar com a horizontal. E é essa daí, né? É uma linha que ela dá uma ideia de algo plano. É uma linha que a gente vê no horizonte e é por isso que a gente chama ela de horizontal. A próxima linha é a vertical. Ela é uma linha simples também que dá uma ideia de altura. Eu sempre falo para vocês que parece que é uma linha que está sempre apontando para o céu, mas também ela pode estar apontando para baixo. Essa linha é a vertical. A próxima linha é a inclinada, né? E ela é uma linha simples que ela emprega um ponto de fuga. Eu comentei com vocês também que a linha inclinada parece uma linha vertical quase caindo para virar uma horizontal, né? Então, nesse meio caminho, ela vira uma linha inclinada. A próxima linha é a linha curva e ela também é simples. Ela tem os pontos mudando de direção e ela fica assim, nesse formato. Agora, depois delas, a gente viu as linhas complexas. A primeira que a gente vai ver é a sinuosa, tá? Ela também pode ser chamada de linha ondulada. E é uma linha complexa porque ela tem várias sequências de linhas curvas. E ela dá uma ideia de movimento. A próxima linha é a linha quebrada. E também pode ser chamada de poligonal. Ela é complexa porque ela é composta por uma sequência de fragmentos de reta. Se eu estivesse subindo uma inclinada e eu quebrasse ela e ela caísse. E aí, como se eu estivesse subindo numa linha, ou seguindo uma linha horizontal, e aí ela quebra, ela começa a virar uma linha inclinada. Então, ela é uma sequência de várias linhas se quebrando. A outra linha que a gente viu é a linha mista, e ela é uma mistura de todas elas. Ela dá uma ideia de confusão, mas não é bem isso, né? Nós vimos que a linha mista, ela existe em todos os desenhos que a gente faz. Agora que você já sabe o que é um ponto e os tipos de linhas que existem, vamos lá tentar criar uma obra em que você consiga misturar todas elas? Eu vou ficar aguardando essa atividade de vocês e até a próxima aula. Beijo!